Capítulo 1 Abandonando-se ao vício. Depois das tempestades dimensionais, décadas atrás, múltiplas zonas dimensionais apareceram em todo o mundo, deuses, imortais, fantasmas, monstros, anjos, demônios, elfos, etc. poderes. Enquanto o grisalho Ukyubai dava palestras, ele ocasionalmente lançava seu olhar para o assento do canto no fundo da sala de aula. Os outros alunos ouviam com atenção, mas o menino do canto estava com o livro na sua frente enquanto dormia com o braço estendido sobre a mesa. De vez em quando, ouvia-se um leve ronco. Ukyubai balançou a cabeça indiscernivelmente enquanto suspirava interiormente. E daí se você for talentoso? O que você pode realizar se vacilar devido a um único revés? Embora o revés desse fracasso tenha sido grande, não se recuperar realmente não o faz corresponder à aprovação do ex-diretor. Ukyubai relembrou o que o ex-diretor lhe disse antes de se aposentar. Olhando para trás, para o menino dormindo profundamente na mesa com baba escorrendo pelo canto dos lábios, ele não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Kyubai, já vi muitos gênios em minha vida. Em resumo, existem dois tipos de gênios. O ex-diretor daquela época tinha olhos muito brilhantes. Quais são os dois tipos? Ukyubai perguntou curioso. Um tipo de gênio é chamado Zouuen, o outro tipo são os outros gênios. As palavras do ex-diretor deixaram uma impressão profunda em Ukyubai, mas o aluno que recebeu muitos elogios do ex-diretor era agora um degenerado, alguém que não tinha intenção de melhorar. Tudo o que ele fez foi dormir na aula. Depois da aula, ele estaria jogando no celular. Ukyubai tentou aumentar a confiança de Zouuen no passado, esperando poder reuni-lo. Mas, apesar das inúmeras conversas estimulantes, Zouuen permaneceu o mesmo. Ele continuou dormindo nas aulas e jogando fora das aulas. Ele não se concentrou no cultivo como se tivesse perdido todo o senso de empreendimento. Anel. Com o sinal tocando para marcar o fim da aula, Ukyubai viu Zouuen sentar-se ereto, tendo acordado de seu doce sono. Sem sequer voltar atrás, ele pegou o telefone e saiu correndo da sala de aula. Isso apenas desapontou Ukyubai quando ele murmurou com um suspiro: diretor, tentei o meu melhor. Infelizmente, Zouuen é um caso perdido. Zouuen correu todo o caminho e logo saiu do prédio antes de chegar a um canto isolado do complexo escolar. Ele não ficou alheio aos olhares estranhos que seus professores e colegas de escola lhe lançaram, mas não levou isso a sério. Outros acreditavam que Zouuen havia se afundado na miséria porque não conseguiu lidar com o revés, mas ele sabia muito bem que nunca levou a derrota a sério. A razão pela qual ele estava abandonando-se ao vício era por um motivo incompreensível que nem ele conseguia explicar. Depois de desbloquear seu telefone, com grande familiaridade, Zouuen lançou um programa de jogo chamado Empty Nest. Logo, a tela do telefone revelou o interior escuro de um formigueiro. Os caminhos sinuosos tinham inúmeras formigas pretas rastejando. Depois de garantir que ninguém estava olhando para ele, Zouuen espetou o dedo e pingou uma gota de sangue na tela. Uma cena estranha aconteceu no segundo seguinte. A gota de sangue penetrou na tela quando um avatar cor de sangue apareceu na tela do jogo do Empty Nest. Ao lado do avatar cor de sangue havia uma janela de estatísticas. Zouuen. Idade: 16 anos. Nível de forma de vida: força mortal. 9. Velocidade: 5. Constituição: 8. Energia primordial: 4. Arte da energia primordial: meditação ascética. Habilidades de energia primordial: nenhuma. Besta companheira: nenhuma. Desde as tempestades dimensionais, todos os tipos de formas de vida dimensionais havia aparecido. Eles foram categorizados aproximadamente como mortal, lendário, épico e mítico. Os humanos estavam na base do totem como mortais. Ao cultivar nas artes da energia primordial, eles poderiam elevar suas constituições e evoluir para formas de vida superiores. No entanto, simplesmente cultivar uma arte da energia primordial para aprimorar o corpo e evoluir era extremamente lento.
Caçar criaturas dimensionais e roubar-lhes seus cristais dimensionais para uso próprio permitiu uma evolução acelerada. Criaturas pandimensionais espreitavam em lugares perigosos. Além das zonas onde a humanidade explorou, as outras zonas eram quase um bilhete seguro para a morte. Nem todos estavam dispostos a arriscar suas vidas. Além disso, a Federação da Terra tinha regras claras: jovens menores de idade eram proibidos de entrar nas zonas dimensionais. A meditação ascética, que Zhou Wen cultivou, também era uma arte da energia primordial. Baseava-se apenas em temperar arduamente o corpo para cultivar a energia primordial sem depender de forças externas. Na Federação, havia muitos gênios de 16 anos que poderiam produzir energia primordial a partir do cultivo, mas poucas pessoas na Terra poderiam fazê-lo simplesmente cultivando a meditação ascética e temperando seu corpo para produzir energia primordial, especialmente sem qualquer ajuda externa. Ele foi o único capaz de fazer isso na história da pequena cidade de Guide City 1. Pouco depois, todos os professores e alunos da Guide High School acreditaram que Zhou Wen alcançaria grandes feitos no futuro. Então, um dia, um aluno transferido veio para a Guide High School e o desafiou. Para surpresa de todos, o estudante transferido o derrotou com um golpe. Além disso, foi feito por uma garota. Zhou Wen parou de cultivar arduamente depois disso. Ele parecia se abandonar ao vício. As pessoas imaginavam que ele era mentalmente fraco e não poderia sofrer o revés, mas Zhou Wen sabia muito bem que sua mudança não tinha nada a ver com o fracasso. Foi completamente por causa do telefone misterioso em sua mão. Zhou Wen olhou para seu telefone enquanto controlava o avatar cor de sangue nele para matar as formigas pretas em um formigueiro. Criatura mortal morta, formiga vigor, criatura mortal morta, formiga vigor, criatura mortal morta, formiga vigor. As notificações passaram rapidamente enquanto ele matava todas as formigas. Ding! Depois de matar inúmeras formigas vigor, ele de repente ouviu um som nítido quando um aviso especial apareceu na tela: criatura mortal matada, formiga vigor. Descoberto cristal de energia primordial. Zhou Wen focou seu olhar e viu um corpo cristalino semelhante a um diamante que apareceu depois que uma formiga vigor foi morta. Nela estava o número 5. Ele ficou encantado ao controlar apressadamente o avatar cor de sangue para pegar o cristal de energia primordial. No momento em que o cristal de energia primordial tocou seus dedos, imediatamente se transformou em uma estranha aura que perfurou o corpo do avatar cor de sangue. Simultaneamente, Zhou Wen sentiu a força do telefone surgir em seu corpo, como se tivesse sido atingido por um raio. Isso fez com que a energia primordial dentro dele fosse rapidamente reabastecida. A entrada de energia primordial nas estatísticas do avatar cor de sangue passou de 4 para 5. Depois de matar uma criatura dimensional, havia uma chance de que vários tipos de cristais caíssem. Os cristais mais comuns eram cristais de força, velocidade, constituição e energia primordial. O uso de cristais de força aumentou a força dos humanos, enquanto o uso de cristais de velocidade aumentou a velocidade. Os outros cristais tiveram efeitos semelhantes. Mas, na realidade, os cristais não tinham visores numéricos. Os humanos não podiam ver suas próprias estatísticas e só sabiam que sua força aumentava depois de usar um cristal de força, sem saber o aumento quantitativo exato. O telefone misterioso na mão de Zhou Wen não só lhe permitiu obter cristais dimensionais que outros tiveram que arriscar suas vidas em zonas dimensionais para obter, mas também lhe permitiu ver os valores numéricos das criaturas dimensionais, dele mesmo, bem como dos valores dimensionais, cristais. Esta é uma cidade real na China, então o pinyin será usado com base em sua tradução oficial. Fim do capítulo. Capítulo 2 Formiga Nês. Desde que obteve aquele telefone, Zhou Wen passou quase todo momento jogando nele. Por sua vez, ele recebeu todos os tipos de cristais dimensionais. No passado, sua força era 7, velocidade era 4, constituição era 7 e energia primordial era 1.
Depois de receber os cristais dimensionais da moagem, ele aumentou todos esses valores em pouco mais de um mês. Se fosse no passado, poderia ter levado anos para se desenvolver tão rapidamente. Depois de usar um grande número de cristais dimensionais, Zhou Wen percebeu um conjunto de regras. Não importa qual cristal dimensional fosse, desde que seu valor fosse maior que o dele, usá-lo resultaria em suas estatísticas subindo diretamente para o mesmo valor do referido cristal dimensional. Mas se o valor do cristal dimensional fosse menor ou igual ao dele, ele só poderia repor parte de sua energia. Então, cultivando a arte da energia primordial, ele poderia aumentar suas próprias estatísticas em vez de um aumento direto. Isso também significava que quanto maior o valor do cristal dimensional, melhor. Seus efeitos sobre Zhou Wen também seriam amplificados. No entanto, tendo matado tantas formigas vigor no formigueiro, o cristal de força mais alto que ele viu foi um 9. O cristal de constituição mais alto foi apenas um 8. Os cristais de velocidade eram todos de baixo valor. Os cristais de energia primordial eram extremamente raros. Os 5 que ele recebeu hoje foram os de maior valor que ele viu até agora. Zhou Wen considerou a possibilidade de que isso tivesse algo a ver com a maquiagem natural das formigas vigor. Eles eram excelentes quando se tratava de força e constituição, mas faltava velocidade. Foi também por isso que os cristais de força que ele recebeu eram de valor relativamente alto, enquanto os cristais de velocidade não eram muito dignos de nota. No entanto, mesmo cristais dimensionais de baixo valor poderiam ser usados como suplementos energéticos, permitindo a Zhou Wen cultivar rapidamente a meditação ascética, portanto, não foi completamente inútil. O único arrependimento foi que os cristais que caíram no jogo foram absorvidos diretamente ao entrar em contato com o avatar cor de sangue. Eles não poderiam ser trazidos para o mundo real, caso contrário, apenas a venda dos cristais de baixo valor que ele não usava seria suficiente para torná-lo uma pessoa bastante rica. Havia muitas formigas no formigueiro e sempre que descobriam o avatar cor de sangue de Zhou Wen, o número reunido só aumentava. Depois de matar mais de 100 formigas vigor, outro cristal dimensional caiu. Infelizmente, era um cristal de força 3 e só poderia ser usado para reposição de energia. A taxa de queda dos cristais dimensionais não era alta, e a maioria deles era avaliada em 3 ou menos. Os de maior valor tinham taxas de queda extremamente baixas, então Zhou Wen só podia contar com grandes quantidades de moagem para aumentar as chances de obtê-los. Essa também era a razão pela qual ele frequentemente dormia nas aulas e parava de cultivar. Além das aulas, ele passava o resto do tempo trabalhando, mesmo à noite. Ele não tinha tempo ou energia para cultivar ou prestar atenção nas aulas. Mesmo assim, o ritmo com que ele se fortaleceu foi incomparável ao passado. Se ele tivesse cultivado a meditação ascética como antes, o tempo que levaria para aumentar sua energia primordial para 5 teria sido várias vezes ou até dezenas de vezes mais longo. À medida que o número de formigas vigor aumentava, Zhou Wen começava a se sentir sobrecarregado. Em pouco tempo, o avatar cor de sangue foi inundado por formigas vigor e a tela ficou preta. Zhou Wen não teve escolha a não ser reiniciar o jogo pingando uma gota de sangue na tela do jogo. Seu sangue era semelhante a um up nos jogos, uma gota de sangue era uma vida. Com o jogo lançado, ele embarcou novamente em sua moagem, matando uma formiga vigor após a outra. No entanto, Zhou Wen não teve muita sorte desta vez. Nenhum único cristal dimensional caiu apesar de matar mais de 100 formigas vigor. Como Zhou Wen era uma pessoa calma e não temperamental, ele continuou a trabalhar pacientemente no formigueiro. De repente, ele viu uma formiga vigor especial entre as hordas. Esta formiga vigor tinha uma cor vermelho sangue, como se estivesse completamente coberta de sangue. Ela se destacou entre as outras formigas vigor pretas e sua cabeça era um pouco maior. Zhou Wen percebeu isso imediatamente. Ao perceber a formiga vigor vermelha se preparando para atacar, Zhou Wen a investigou cautelosamente e descobriu que sua força e velocidade eram muito maiores do que outras formigas vigor pretas.
No entanto, ainda era administrável para ele. Depois de posicionar o avatar cor de sangue várias vezes, ele conseguiu acertar a formiga vigor vermelha, mas causou apenas pequenos danos a ela. Ele não conseguiu matá-lo. No entanto, ainda havia um progresso claro, a barra de saúde da formiga vigor vermelha estava caindo lentamente. Talvez fossem necessários cerca de 100 golpes para matá-lo. Felizmente, a formiga vigor vermelha foi apenas um pouco mais rápida que a típica formiga vigor preta. O avatar cor de sangue teve tempo suficiente para se posicionar e se esquivar, então matá-lo era apenas uma questão de tempo. No entanto, as formigas vigor pretas estavam aumentando em número. O desenvolvimento preocupou Zhou porque, nessa velocidade, ele poderia ser cercado pela horda de formigas antes de matar com sucesso a formiga vigor vermelha. No entanto, nenhuma ideia veio à mente por enquanto. Zhou só pôde fazer o seu melhor para controlar a velocidade do avatar cor de sangue para causar dano à formiga vigor vermelha. Assim como a barra de saúde da formiga vigor vermelha quase chegou a zero, as formigas vigor ao redor aumentaram, não dando ao avatar cor de sangue espaço para circular em torno da primeira rachadura. O avatar cor de sangue não conseguiu se esquivar a tempo e foi mordido por uma formiga vigor preta. Instantaneamente, sua barra de saúde caiu quase pela metade. Zhou sabia que estava no fim da corda. Tudo o que ele pôde fazer foi usar o avatar cor de sangue para desferir um golpe final com toda a sua força na formiga vigor vermelha. Estrondo. Quando o soco acertou, o ponto vital da formiga vigor vermelha foi atingido. Sua última parte de saúde se esgotou e sua carapaça vermelha explodiu instantaneamente. 2 cristais explodiram de sua carcaça. Zhou não teve o luxo de ver que tipo de cristais dimensionais eles eram. Seu avatar cor de sangue estava em estado crítico quando os 2 cristais foram recolhidos. Momentos depois que o avatar cor de sangue pegou os cristais bidimensionais, ele foi invadido pela horda de formigas vigor e, em pouco tempo, a tela ficou preta. Zhou olhou para as 2 notificações que apareceram na tela. Ele soltou um profundo suspiro de alívio por ter tido experiências semelhantes. Contanto que ele pudesse pegar um cristal dimensional antes de morrer, os efeitos seriam aplicados. Criatura mortal morta, formiga vigor. Cristal de energia primordial descoberto. Criatura mortal morta, formiga vigor. Descoberto cristal formiga vigor. Ao ver as 2 notificações na tela, Zhou não pôde deixar de ficar surpreso. Ele tinha visto um cristal de energia primordial cair muitas vezes, mas um cristal dimensional com o nome de formigas vigor foi o primeiro. Após uma breve pausa, Zhou reagiu. Embora ele nunca tivesse visto tais cristais dimensionais, ele tinha ouvido falar de sua existência. Em livros e vídeos na internet, as pessoas usaram cristais semelhantes. No entanto, eles não eram cristais de formiga vigor, mas cristais de outras criaturas dimensionais. Será que este é um daqueles cristais dimensionais lendários? Enquanto Zhou se sentia entusiasmado, ele sentiu uma força estranha de seu telefone se espalhar por seu corpo. Fim do capítulo. Capítulo 3. Punho Divino Vigor. Uma força percorreu o corpo de Zhou como um raio. Ele não era estranho a tal sentimento, pois era o sentimento que recebia ao absorver cristais de energia primordial. No entanto, esta compreensão foi muito mais intensa do que qualquer coisa que ele fez sentido anteriormente. Foi muitas vezes mais intenso do que sua absorção anterior do cristal de energia primordial de 5 valores. Qual o valor deste cristal de energia primordial? Por que é tão intenso? Enquanto Zhou cambaleava de alegria, ele sentia outra força surgir em seu corpo. Ao contrário do cristal de energia primordial, esta força surgiu através de seu corpo como uma cobra elétrica, abrindo seus meridianos originalmente selados, abrindo um novo e estranho caminho. É verdade. O cristal da formiga vigor é um cristal de habilidade de energia primordial como falado nas lendas. No entanto, eu me questionei o que é a habilidade de energia primordial dessa formiga vigor. Zhou estava cheio de expectativa.
À medida que a força elétrica semelhante a uma cobra fluía através de seu corpo, a energia primordial de Zhou Wen estava sendo agitada quando iniciou uma circular nos caminhos recém-abertos. Zhou Wen ficou surpreso ao descobrir que com a circulação da energia primordial, suas mãos ficaram vermelho sangue com um brilho metálico. Além disso, ele tinha uma sensação estranha de surto. Embora as palmas das mãos não aumentassem de tamanho, isso fez sentir que suas mãos continham uma força imensa, que estava ansiosa para explodir as palmas. Agora, Zhou Wen teve vontade de derrotar um soco, mas acabou se contendo. Ele estava no campus e não era do seu interesse causar comoção. Além disso, qualquer dano à propriedade pública voluntária que ele pague uma indenização. Quase 20 minutos depois, a sensação de inchaço diminuiu gradualmente. Suas mãos voltaram ao normal quando a energia primordial parou de circular. No entanto, Zhou Wen sabia que essa habilidade de explosão de energia primordial havia sido impressa profundamente em seu corpo e alma. Obviamente, isso se tornou inato ao seu corpo, algo que ele não conseguiu esquecer, por mais que tentasse. Zhou Wen mal podia esperar para olhar seu telefone. A interface do jogo já estava preta. Ele imediatamente reiniciou o jogo e pingou uma gota de sangue. Quando seu avatar no jogo apareceu, ele imediatamente obteve estatísticas de seu personagem. Zhou Wen, idade, 16 anos, nível de forma de vida, mortal. Força, 9, velocidade, 5, constituição, 8. Energia primordial, 9. Arte da energia primordial, meditação ascética. Habilidade de energia primordial, punho divino vigor, rank 7. Melhor companheira, nenhuma. Hífen. Zhou Wen ficou radiante. Sua energia primordial subiu para 9. Isso fez com que o cristal de energia primordial que ele absorveu foi avaliado em 9. E o rank 7 indicado atrás do punho divino vigor era semelhante aos cristais de estatísticas de 7 valores. Sem qualquer conhecimento, o punho divino vigor de Zhou Wen alcançou um nível bastante elevado. Como as habilidades de energia primordial eram relativamente raras, eram bastante caras. Porém, depois de receber essa habilidade, ele faria uso dela. Ele poderia melhorar muito suas diversas habilidades, liberando uma força de combate que excede muito seus padrões normais. Deu-lhe os meios importantes para se proteger e matar os inimigos. Ninguém gostaria de ter muitas habilidades de energia primordial. No passado, Zhou Wen não tinha recursos financeiros para comprar cristais de habilidades de energia primordial e com ele totalmente focado no cultivo da meditação ascética, ele não tinha tempo e energia para praticar as habilidades. Este punho divino vigor foi sua primeira habilidade de energia primordial e, pelo seu nome e efeitos, era provavelmente uma habilidade que aumentava a força de ambos os seus punhos. Na verdade, o Empty Nest no jogo é idêntico às zonas dimensionais do mundo real. Isso significa que o jogo também eliminará Companion Beasts. Zhou Wen sentiu-se animado. Quando ele começou a jogar novamente no jogo, seu avatar também foi capaz de usar Vigor Divine Fist. Ansiosamente, Zhou Wen fez seu avatar usar o punho Vigor Divino para ver seu poder. O avatar cor de sangue atingiu uma formiga vigor, batendo a cabeça em seu corpo. Então, seu corpo explodiu devido a uma pressão imensa. Sua carne, sangue e carapaça se espalharam por toda parte, diminuindo-o a uma bolha. Zhou Wen ficou alarmado e encantado ao ver isso. O avatar cor de sangue era equivalente a um clone. Se pudesse produzir tal poder, também poderia fazer o mesmo na realidade. No passado, ele precisou de vários golpes para matar uma formiga vigor, e isso é tradicional que ele atacou um ponto vital. Vigor Divine Fist poderia ignorar a defesa da carapaça da formiga vigor e destruí-la diretamente. Sua força era assustadoramente potente. No entanto, embora o punho divino vigor fosse poderoso, esse soco gastou 4 energia primordial. Com a energia primordial máxima de Zhou Wen em 9, ele só conseguiu desferir 2 golpes antes de ser drenado. Embora a energia primordial pudesse ser recuperada sozinha, isso aconteceu bem lentamente.
Zhou Wen levou 1 hora para recuperar um ponto, então foi extremamente insuficiente para controlar seus gastos. Claro, ele também poderia usar cristais de energia primordial para recuperar rapidamente a energia primordial. Para a maioria das pessoas, isso foi extremamente extravagante. Embora ele tenha recebido uma habilidade de energia primordial, ele só poderia usá-la como um trunfo por enquanto. Zhou Wen continuou pacientemente como antes, esperando que uma gota mais mágica aparecesse. A moagem era, sem dúvida, monótona e enfadonha. No entanto, para uma pessoa que pudesse aprimorar seu corpo e cultivar a energia primordial através da meditação ascética antes dos 16 anos, esse tédio não era nada. Enquanto Zhou Wen segurava seu telefone e estava absorto no Ranger, ele de repente sentiu alguém se aproximando dele. Olhando para cima, ele viu uma garota alta com uniforme escolar se aproximando. Zhou Wen se virou para olhar ao redor. Os alunos normalmente não vinham aqui, e acontecia a mesma coisa atualmente. Obviamente, ele era a única pessoa por compras de metrô, e foi por esse motivo que escolheu esse local para jogar. Não me diga que Fang Huoxi está procurando por mim. Zhou Wen olhou para a garota caminhando diretamente em sua direção e, em resposta, ele só conseguiu guardar o telefone, pois não queria que ninguém visse o que havia nele. Caso contrário, isso poderia trazer grandes problemas para ele. Fang Huoxi era alto, medindo 1,75 m de altura. Nessa idade ela não era baixa entre os homens e se destacava entre as mulheres. Embora ela fosse alta, as proporções do seu corpo eram excelentes. Juntamente com seu corpo esguio e treinamento constante, ela não parecia muito grande. Suas pernas longas e delgadas e curvas exageradas deram um impacto visual bastante forte. Ela tinha um encanto primitivo de natureza selvagem. O nome de Fang Huoxi era um nome bastante recatado para uma garota, mas não combinava com seu caráter. Ela era uma garota bastante orgulhosa. Antes da transferência de Anjing, Fang Huoxi e Zhou Wen eram considerados os dois gênios mais ilustradores da Guide High School. No entanto, os dois não estavam na mesma classe. Ambos tinham caráter antissocial e, como Zhou Wen passando a maior parte do tempo concentrando-se no cultivo da meditação ascética e no aprimoramento de seu corpo, os dois nunca tiveram muita interação além da saudação formada de vez em quando. Fang Huoxi estava claramente aqui para ajudar Zhou Wen. Isso o deixou perplexo, sem saber por que ela estava procurando por ele. Zhou Wen, gostaria de convidá-lo para se juntar à minha equipe para o teste de combate no final dos exames de graduação. Fang Huoxi veio até Zhou Wen e disse aquelas palavras surpreendentes para ele. Fim do capítulo. Capítulo 4 – Convite de Fang Huoxi. A prática do Wu Yuan Qijui já ocupa uma posição muito importante no sistema educacional da Federação Terrestre. Além das disciplinas normais do vestibular, há também um projeto de prova prática. Como o teste real é perigoso, nem todos os candidatos precisam participar do projeto de teste real. Os resultados reais dos testes não estão incluídos na pontuação total do vestibular. A participação no teste real é uma inscrição voluntária, mas você deseja se inscrever em algumas faculdades especiais, você precisa ter os resultados reais do teste como padrão. Nos últimos 10 anos, faculdades cada vez mais conhecidas incluíram os resultados de testes reais no padrão de recrutamento de estudantes. Claro, se você quiser fazer algum trabalho relacionado ao campo de diferentes dimensões, os resultados reais dos testes também são um bom trampolim. Embora Zhou Wen possa obter cristais dimensionais em jogos para celular, ele não precisa se aventurar no campo de diferentes dimensões, mas ainda pretende participar de testes práticos e ingressar em uma faculdade de prática especial para estudar, e também estará engajado no campo de diferentes dimensões no futuro. Empregos. Se Zhou Wen não se envolvesse em nenhum trabalho relacionado ao campo de diferentes dimensões, e não houvesse fontes e canais de cristais dimensionais, seria difícil para ele explicar por que ele pode crescer e evoluir tão rapidamente, e é difícil para ele explicar os animais de estimação que ele poderá ter no futuro.
Dá escondido na cidade, um diamante, apenas misturado em uma grande mina de cristal, não chamará a atenção. O Uzuen não queria correr riscos em áreas de diferentes dimensões, mas deveria se envolver em trabalhos relacionados. Pelo menos ele precisa ter acesso a itens de diferentes dimensões, para não ficar tão cético quando usar muitos cristais dimensionais no futuro. O teste de combate real não é uma batalha para um jogador, mas um pequeno grupo de 4 pessoas. Além de suas próprias capacidades de combate, a colaboração do grupo, a liderança, etc. também afetarão o desempenho final. Se no teste real apenas um deles chegasse ao fim e os outros 3 jogadores desistissem do teste mais cedo, ou ocorresse um acidente, mesmo que um deles tivesse um bom desempenho e conseguisse obter pontuações altas, a pontuação seria muito afetada. Zhou Zuen já tinha uma boa reputação na Guide High School. Ele era um companheiro de equipe ideal, mas no último mês sua imagem e reputação caíram drasticamente e sua habilidade foi muito questionada. Se estudantes comuns vierem até ele para formar uma equipe, eles ainda poderão dizer que, no passado, estudantes como Fang Huoxi, que tiveram a oportunidade de impactar o teste de combate número 1 de Guizhou, não pareciam precisar procurá-lo para formar uma equipe. Zhou Wen também era famoso apenas por praticar meditação. Quando se trata de hard power, ainda existem alguns alunos na Guide High School que desenvolveram sua vitalidade antes dos 16 anos, mas não são tão autodidatas quanto Zhou Wen. A vitalidade, mais ou menos, uma vez absorveu os cristais da vitalidade como auxílio à prática. Por que você me pediu para formar uma equipe? Zhou Wen olhou para Fang Huoxi com interesse e perguntou. Os olhos de Huo Fangru e Zhou Wen se entreolharam. Quero fazer o meu melhor para obter pontuações altas no teste real, por isso preciso de um companheiro de equipe forte, e você tem essa força. Fang Huoxi disse calmamente. O que você disse deveria ser eu há mais de um mês, certo? Zhou Wen disse. Se Fang olhou para Zhou Wen com olhos tristes, seu tom permaneceu firme. Na minha opinião, Zhou Wen é Zhou Wen, um oponente. Zhou Wen hesitou um pouco, ele nunca pensou que Fang Huoxi olharia para ele dessa forma, e uma emoção estranha nasceu em seu coração. Por que você diz isso, onde você coloca a tranquilidade? Zhou Wen disse com zombaria. Embora ele não se importasse com a quietude o derrotando, ele também tinha que admitir que a quietude era muito mais forte do que ele. Quang Fangru suspirou, é por isso que eu disse que você é a única pessoa na Guide High School que pode me tornar um oponente. Ela não pertence aqui silenciosamente e não fará o vestibular aqui. O que você quer dizer? Zhou Wen congelou ligeiramente. Você não sabe, ela já foi transferida para a escola. Fang Huoxi fez uma pausa e continuou. Não sei o que é o silêncio, mas tenho certeza que ela superou todos os fetos, assim como sua idade, sendo capaz de atingir tal nível. A origem não é nada simples, mas é preciso tomar a iniciativa de te desafiar. Isso não é necessário, além disso a chegada e a saída dela são tão repentinas que parece que foi com o propósito de bater em você. Pensei que você a conhecesse há muito tempo e tive um feriado com ela. Bian Zuen não pensou muito antes. Agora, se você pensar bem, parece que sim, mas ele pode ter certeza que nunca viu sossego antes, e é impossível fazer um festival com ela. Zhenmi, como poderia ser, nunca a vi antes e é impossível fazer festivais. Zhou Wen lembrou-se cuidadosamente por um tempo e não conseguiu pensar em nenhuma possibilidade de vingança contra o silêncio. Então, eu penso demais. Fang Huoxi não continuou o assunto e olhou para Zhou Wen e perguntou, e a sua resposta? Você está disposto a se juntar a mim? Naturalmente não me importo de segurar minhas coxas. Zhou Wen disse encolhendo os ombros. Então é uma palavra. Já encontrei os outros 2 jogadores. A partir de hoje, no horário da aula prática de cada tarde, todos treinaremos juntos para garantir cooperação suficiente e compreensão tácita durante o teste real. Fang Huoxi olhou para o relógio em seu pulso, virou-se para Zhou Wen e disse, vamos, está quase na hora da aula prática da tarde.
Zili Zi e Tian Xiangdong viu Fang Ruoxi retornando com Zhou Wen. Eles estavam um pouco confusos. Eles sabiam que Fang Ruoxi estava procurando um quarto companheiro de equipe, mas não sabiam quem Fang Ruoxi estava procurando. Agora vejo que Fang Ruoxi era Zhou Wen e fiquei um pouco confuso. Afinal, o que Zhou Wen fez no último mês ou mais, todos eles olharam para isso. A prática é como recuar se você não avançar contra a água, especialmente em combate real. Muitas vezes é difícil aproveitar as oportunidades fugazes do combate real. A reação será muito mais lenta se você não praticar por alguns dias. Zhou Wen não pratica há mais de um mês. Eu sei que, ao jogar, toda a pessoa que está jogando parece pálida e doente, e o nível de combate real certamente diminuirá significativamente. Assim como os lutadores profissionais, se não houver treinamento por um período de tempo, você deverá ter tempo suficiente para fazer o treinamento de recuperação antes de poder jogar. Ninguém pode deitar-se e tornar-se forte, mas apenas deitar-se e tornar-se fraco. Faltam poucos dias para o vestibular. Mesmo que Zhou Wen seja agora o filho pródigo, é difícil retornar ao nível de combate original. Se for uma pena, o quarto companheiro de equipe que você disse não seria Zhou Wen, certo? Essa piada é um pouco grande. Tian Xiangdong tocou o nariz e disse um pouco exageradamente. Não estou brincando, Zhou Wen é nosso quarto companheiro de equipe. Fang Ruoxi disse sério. Tian Xiangdong olhou para Fang Ruoxi e depois para Zhou Wen. Ele habitualmente tocava o nariz e dizia, se é uma pena, Zhou Wen tem talento e habilidade. Sabemos disso, mas afinal ele não treina há mais de um mês, é difícil voltar ao nível anterior. Nosso objetivo é ser o primeiro no teste real do vestibular do guia. Receio que Zhou Wen não seja o melhor candidato. Caso contrário, Zheng Yi e eu temos um pouco de amizade. Se você não se sente confortável em falar, que tal eu convidá-lo para se juntar à nossa equipe? Fim do capítulo. Capítulo 5 – Teste de Força. As palavras de Tian Xiangdong foram claramente dirigidas a Zhou Wen, mas este não ficou irritado. O teste de combate no vestibular foi fundamental para a segunda metade da vida de uma pessoa comum. Qualquer um esperaria dar o melhor de si e não permitir que outros afetassem seus próprios resultados. A possibilidade de frequentar uma escola respeitável, encontrar um emprego decente após a formatura ou até mesmo ter a chance de ingressar na alta sociedade estava altamente ligada ao teste. Além disso, a força de um companheiro de equipe afetava a segurança. Ninguém queria usar suas vidas como uma piada. Até mesmo Zhou Wen buscou uma escola respeitável antes de obter o telefone misterioso. Isso lhe deu mais oportunidades de se tornar mais forte e não desperdiçar seu talento. Portanto, Zhou Wen poderia compreender totalmente a justificativa de Tian Xiangdong para dizer tais coisas. Depois que Tian Xiangdong disse sua peça, ele parou de olhar para Fang Ruoxi e olhou para Zhou Wen. Fang Ruoxi olhou para Zhou Wen e disse, Zheng Yi também pode ser excelente, mas acho que Zhou Wen é o melhor candidato. Ao lado, Li Zi pensou e disse, sabemos que você tem olho para talento, Ruoxi. Zhou Wen é realmente excelente, mas os resultados dos testes de combate são muito importantes para todos nós. Temos que tratá-lo com a maior seriedade. Vamos fazer isso. Se Zhou Wen não se importar, podemos fazer um teste simples. Assim que os resultados do teste forem divulgados, será óbvio se Zhou Wen se adequa à nossa equipe. Li Zi está certo. Eu concordo, disse Tian Xiangdong imediatamente. Que tipo de teste? Fang Ruoxi perguntou. Isso não seria simples. Sou o mais fraco entre nós três. Deixe Zhou Wen lutar comigo em combate. Contanto que ele me derrote, ele estará naturalmente qualificado para se juntar ao nosso time. Você não chamaria isso de bullying, certo? Tian Xiangdong disse apressadamente. Fang Ruoxi não disse uma palavra e olhou para Zhou Wen. Zhou Wen sabia que precisava expressar sua opinião nessas ocasiões, caso contrário, seria difícil para ele ingressar na equipe.
Embora não estivesse muito interessado em ingressar nesta equipe, ele ainda desejava obter bons resultados no teste de combate. A equipe de Fang Huoxi provavelmente era considerada a equipe mais forte da Guide High School, então definitivamente não havia mal nenhum em se juntar a eles. Eu estou bem com isso. No entanto, o combate real apresenta riscos. Seria terrível se alguém se machucasse, disse Zhou Wen com um aceno de cabeça. Tian Xiangdong riu em resposta. Zhou Wen, eu sei que você tem cultivado a meditação ascética. Sua constituição e força devem ser extraordinárias, mas sua velocidade deve ser deficiente. Não vou tirar vantagem de suas fraquezas. Por que não determinamos o vencedor através de uma competição de força? Fang Huoxi não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir Tian Xiangdong. Tian Xiangdong cultivou a arte do relâmpago e também foi uma arte da energia primordial que liberou principalmente enormes explosões de força. Tian Xiangdong também combinou Lightning Art com uma habilidade de energia primordial, Lightning Fist. O punho relâmpago de Tian Xiangdong alcançou apenas o Rank 1, no entanto, entre os estudantes típicos do ensino médio, as chances de eles entrarem em contato com uma habilidade de energia primordial eram bastante baixas. Compreender uma habilidade de energia primordial, especialmente uma que combinasse com sua arte de energia primordial, era muito raro. Fang Huoxi não conhecia a origem familiar de Zhou Wen, mas pela maneira como ele cultivou uma arte da energia primordial como a meditação ascética, sem nunca comprar nenhum cristal de energia primordial suplementar, era altamente provável que sua família não fosse abastada. Se ele não pudesse nem pagar pelos cristais de energia primordial, como ele poderia ter dinheiro para comprar os caros cristais de habilidade de energia primordial? Além disso, em sua batalha com Anjing, ele não usou nenhuma habilidade de energia primordial. Os lábios de Fang Huoxi estremeceram, mas ela não disse uma palavra. Ela pensou interiormente, vamos ver como Zhou Wen vai lidar com isso. Zhou Wen olhou para Tian Xiangdong e perguntou, como podemos competir em força? Embora a escola tenha um dispositivo de medição de força, esses números sem vida não significam muito. Vamos trocar golpes. Quem recua perde. Que tal isso? Tian Xiangdong disse com os olhos semicerrados. Acho melhor usarmos o dispositivo de medição de força da escola, disse Zhou Wen depois de pensar um pouco. Por quê? Você tem medo de que eu te machuque? Tian Xiangdong disse, curvando os lábios. Zhou Wen sorriu sem dizer uma palavra. Ele estava com mais medo de matar Tian Xiangdong com um soco. A habilidade de energia primordial de Tian Xiangdong, Lightning Fist, não era segredo na escola. Apenas confiar apenas na força provavelmente não poderia vencê-lo. Portanto, se Zhou Wen usasse o punho divino vigor, ele temia que um único soco destruísse o braço e o corpo de Tian Xiangdong. Tudo bem. Já que você está com medo, vamos usar o dispositivo de medição de força, disse Tian Xiangdong, sentindo algum arrependimento. Nos últimos 3 anos do ensino médio, todos os professores e alunos afirmaram que Zhou Wen era o gênio número 1 da Guide High School. Tian Xiangdong naturalmente não aceitou muito esse prêmio e há muito desejava provar seu valor derrotando Zhou Wen. Este era um pequeno desejo que muitos dos melhores alunos da escola tinham. Depois que Zhou Wen foi derrotado pelo único golpe de Anjing, esse desejo diminuiu significativamente. No entanto, como havia uma chance de derrotá-lo, Tian Xiangdong ainda mantinha alguma expectativa e entusiasmo. Afinal, Zhou Wen já foi homenageado como o gênio número 1 da Guide High School. A única coisa que deixou Tian Xiangdong arrependido foi não ter conseguido derrotar Zhou Wen pessoalmente como Anjing fez. Tudo o que ele conseguiu fazer foi derrotá-lo com números em um dispositivo de medição de força. Agora que era hora do almoço, a sala de dispositivos não tinha alunos. Como sempre, Kyuba estava operando pessoalmente vários dispositivos, verificando se havia algum problema que pudesse receber reparos em tempo hábil.
Assim que Y Kyuba estava sentado dentro de um dispositivo de medição de energia primordial semelhante a uma nave espacial, ele pegou alguém abrindo uma porta. Depois disso, houve passos. É hora do almoço. Quem viria aqui? Kyuba assistiu às observações de dentro do dispositivo e descobriu que eram Fang Huoxi, Tian Xiangdong, Li Zizouwen. Ele não poderia deixá-lo ficar um pouco surpreso. Esses 4 estudantes poderiam basicamente ser considerados a elite da turma de formandos do Gaide High School. Além da automiséria de Zouwen, esperava-se que os 3 outros saíssem bem. O fato de os 4 terem ido à sala de dispositivos, incluindo Zouwen, deixou Kyuba curioso. Ele não tinha ideia do que eles estavam fazendo aqui. 4. Esses 4 poderiam estar formando uma equipe para participar do teste de combate. Mas com o estado atual de Zouwen, como Fang Huoxi e o resto poderiam estar interessados em formar uma equipe com ele. O coração de Kyuba agitou-se enquanto ele permanece dentro do dispositivo de medição de energia primordial. Ele estava curioso para saber o que eles estavam fazendo. Quem vai primeiro? Você ou eu? Tian Xiangdong caminhou até o dispositivo de medição de força e se virou para olhar para Zouwen. Qualquer coisa funciona, disse Zouwen com indiferença. De qualquer forma, todo mundo tem 3 tentativas. O mais alto contará. Já que não importa quem vai primeiro, farei as honras primeiro, disse Tian Xiangdong enquanto caminhava na frente do dispositivo. Tian Xiangdong respirou fundo enquanto circulava sua arte do relâmpago e reunia forças antes de acertar o punho na placa de pressão do dispositivo de medição de força. O quadro de pressão era feito de uma liga metálica com maquinário hidráulico atrás. Com base em diferentes quantidades de força aplicada, a prancha recuava e produzia uma figura na tela. Quando Tian Xiangdong deu o soco, uma série de números apareceu no display, um após o outro. Só parou quando chegou a 7. Tian Xiangdong não usou o punho relâmpago e confiou apenas na força pura. Com relação a isso, ele ficou bastante satisfeito com o valor 7. Para o estudante médio do ensino médio, um valor de força de 7 estava, sem dúvida, muito acima de seus colegas. Fim do capítulo. Capítulo 6, Soco em polegadas. Tian Xiangdong tendo 7 em sua força surpreendeu ligeiramente Zouwen. O valor do dispositivo de medição de força era ligeiramente diferente da estatística de força do jogo no telefone. Porém, a diferença não foi tão grande. Eles poderiam basicamente ser considerados como compartilhando a mesma unidade. Antes de Zouwen receber o telefone misterioso, sua força também era apenas 7. É a sua vez, Tian Xiangdong deu um passo para o lado e disse a Zouwen. Zouwen ficou na frente do dispositivo de medição de força enquanto os olhos do trio pousaram nele. Todos eles queriam saber quanta força esse gênio número 1 da Gaide High School ainda tinha. Dentro do módulo energia primordial, Kyuba compartilhou os mesmos sentimentos. Depois de passar mais de um mês como um vagabundo, quanto mais força Zouwen tinha. Embora a força não fosse algo que diminuísse tão rapidamente quanto a reação em combate, tê-la era uma coisa e entregá-la era outra. Habilidades para entregar força exigiam muita prática antes que alguém pudesse liberar perfeitamente sua força. Com o tempo, alguém ficaria enferrujado, portanto, mesmo que alguém ainda tivesse força, dificilmente poderia liberá-la completamente. Zouwen ficou na frente da placa de pressão, fazendo uma pose para desferir um Inti Punch. Não era uma habilidade de energia primordial, mas uma habilidade de combate comum. Fazia parte dos ensinamentos normais da escola. No entanto, Inti Punch foi fácil de aprender, mas difícil de dominar. Era usado para fornecer a maior quantidade de força na distância mais curta e exigia muita prática para atingir um certo nível de domínio. Além disso, foi entregue em distâncias curtas, então o Inti Punch não tinha nenhuma pose bonita ou legal. O aluno típico estava mais disposto a praticar algo que mostrasse seus efeitos rapidamente e técnicas de soco que parecessem dominadoras.
É claro que ainda mais estudantes optaram por treinar com armas. Afinal, o dano causado pelas armas no combate real era muito maior do que os membros. Ao ver Zhou Wen quase esmurrar a placa de pressão, Fang Huoxi e companhia perceberam que ele estava usando Inti Punch. Tian Xiangdong curvou os lábios e disse: a força explosiva fornecida pelo Inti Punch é realmente muito forte, mas não é algo facilmente dominado sem anos de treinamento extenuante. Esperemos que Zhou Wen não acabe ultrapassando seu alvo. Embora as palavras de Tian Xiangdong não tenham sido agradáveis, Wu Qiubai concordou. Inti Punch não foi facilmente dominado. Zhou Wen parecia não praticar muito e, no último mês, ele se dedicou aos jogos. Portanto, usar Inti Punch para um teste de força pode acabar dando resultados piores. Bang! Enquanto o quarteto ainda estava pensando, eles viram o punho de Zhou Wen tremer a uma velocidade extremamente rápida. Foi tão rápido que eles poderiam ter se imaginado vendo coisas se não fosse pelo estrondo explosivo da placa de pressão. Era como se o punho de Zhou Wen nunca tivesse se movido. Seus 8 olhos olharam rapidamente para a tela. Eles queriam saber o resultado do soco de Zhou Wen. A lacuna é muito pequena. O mesmo pensamento veio às mentes de Tian Xiangdong, Fang Huoxi e Lizzie simultaneamente. A distância que ele deu o soco foi muito pequena. Embora o Inti Punch tenha como objetivo entregar a maior quantidade de força com a distância mais curta, é muito difícil entregar qualquer força quando a lacuna é muito pequena, assim como uma pessoa pode pular mais alto ao se agachar ou retrair um braço para desferir um soco mais poderoso. Inti Punch vai até o fim. Somente verdadeiros especialistas em Inti Punch podem fornecer tanta força em distâncias tão curtas. Wu Qiubai tinha muito mais coisas acontecendo em sua mente. Quando todos viram um número na tela, seus olhos se arregalaram imediatamente. Eles viram um número após o outro acender, e logo 10 foi aceso. O Inti Punch de Zhou Wen entregou 10 pontos de força. 10. É um 10. Como isso é possível? Wu Qiubai ficou agradavelmente surpreso. Wu Qiubai leciona há anos. A ideia de um estudante do ensino médio desferindo um soco com força 10, sem usar nenhuma habilidade de energia primordial, era assustadora. Mesmo que o aluno típico tivesse cristais de força para usar, era muito difícil para ele atingir tais níveis durante o ensino médio. Isso acontecia porque os cristais de força típicos eram limitados quando se tratava de aumentar a força de alguém. Além do 7, usar um cristal de força típico era praticamente inútil. Não se poderia melhorar sua força a menos que se tivesse cristais de força de altíssima qualidade, caso contrário, eles só poderiam cultivar uma arte da energia primordial para aprimorar constantemente seus corpos e aumentar lentamente sua força. Mas isso foi muito difícil. Antes de evoluir para o estágio lendário, era muito difícil para o humano típico ter força atingindo um valor de 10. A maioria dos humanos estava entre 7 e 8 anos no estágio mortal. Zhou Wen claramente ainda estava no estágio mortal, ainda assim, ele poderia entregar força avaliada em 10 apenas com seus músculos. Isto foi considerado extremamente raro mesmo em toda a liga. Provavelmente não foi exagero chamá-lo de 1 em 1 milhão. Será que Zhou Wen não se afundou em sua auto-miséria? A razão pela qual ele dorme constantemente nas aulas é por causa do cansaço de treinamento ainda mais lento. Quanto mais Wu Qiubai pensou sobre isso, mais se convencia de sua teoria. O olhar que ele lançou a Zhou Wen foi misturado com aprovação e carinho, além de problema. Tem que ser o caso. O ex-diretor sabe melhor, de fato. Eu o havia confundido. Ter 10 de força no estágio mortal não é algo que alguém no Guide City possa igualar. Mesmo entre todos os estudantes do ensino médio da Terra, ele ainda será de primeira classe. Que criança boa! Deve ter sido difícil para ele. Quanto mais Wu Qiubai pensou sobre isso, mais carinho sentido por Zhou Wen. Ele descobriu que Zhou Wen não era apenas talentoso, mas também tinha um bom temperamento. Desde que ele foi derrotado por Anjing, muitas pessoas estavam falando mal dele.
Sob tamanha pressão, ele não tentou se defender, mas conseguiu cultivar um passo tão impressionante em um curto período de tempo. Tal estado de espírito e talento eram muito raros entre os estudantes do ensino médio. Sem chance, entregar 10 sem usar nenhuma habilidade de energia primordial. Não me diga que esse sujeito está se escondendo em casa diariamente e aprimorando sua força. Tian Xiangdong não conseguiu evitar engolir em seco. Entregar 10 de força no estágio mortal foi chocante demais. Li Zi e Fang Huoxi olharam para Zhou Wen com olhares estranhos. Embora Fang Huoxi nunca tenha acreditado que Zhou Wen fosse alguém que se afundasse na miséria e que tivesse treinado arduamente em particular, ela nunca esperou que ele alcançasse tal progresso. Ao que parece, os números do dispositivo de medição de força são um pouco diferentes dos do jogo. No jogo, minha força é 9, mas no mundo real é 10. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Para ser capaz de entregar 10 de força, você faz apenas a sua confirmação de gênio número 1 da Guide High School. No entanto, se você acredita que me derrotou, você está errado, disse Tian Xiangdong enquanto olhava para Zhou Wen. Ao ver o resultado de Zhou Wen, Tian Xiangdong já estava disposto a permitir que o primeiro se juntasse ao seu tempo. Embora Tian Xiangdong pudesse entregar mais de 10 pontos de força com o punho relâmpago, era algo que gastava energia primordial. No nível atual, ele só conseguiu desferir um soco em um curto período de tempo, impedindo-o de usá-lo por muito tempo. Quanto a Zhou Wen, ele entregou 10 de força. Ele poderia entrar em combate por longos períodos de tempo, um grande benefício para a equipe. Foi ainda mais útil que o punho relâmpago de Tian Xiangdong. Outro motivo foi o Inti Punch de Zhou Wen. Para poder usar isso, era óbvio que Zhou Wen não havia desistido de si mesmo. Ele deve estar cultivando secretamente e não sofreu por estar enferrujado com suas habilidades. No entanto, Tian Xiangdong não estava disposto a assumir a derrota. Ele ainda planejava derrotar Zhou Wen antes de expressar magnanimamente sua liberdade de Zhou Wen na equipe. Fim do capítulo. Capítulo 7 Destruindo a máquina com um soco. Xiangdong, Li Zi estava prestes a dizer algo quando Tian Xiangdong acenou com a mão para interrompê-lo. Os benefícios eram óbvios se uma pessoa com força 10 pudesse se juntar à sua equipe. Li Zi acreditava que, como Zhou Wen havia demonstrado o suficiente de suas proezas, não havia necessidade de continuar. Tornar as coisas feias não era benéfico para nenhuma das partes. Se Tian Xiangdong usasse o punho relâmpago para derrotar Zhou Wen, assim, fazendo com que ele fosse embora, seria uma perda para eles. Ao ver Tian Xiangdong caminhar até o painel de pressão, Li Zi queria dizer isso, mas foi impedido por Fang Huoxi. Isso está realmente bem? Li Zi olhou para Fang Huoxi e disse. Está tudo bem. Esse sujeito já aceitou Zhou Wen. Ele só não quer perder, disse Fang Huoxi suavemente. Li Zi ficou um pouco surpreso antes de ser iluminado. Ele praguejou divertido antes de ficar em silêncio. Esse sujeito simplesmente não suporta ficar em segundo plano. Tian Xiangdong iniciou a segunda rodada de testes de força. A expressão de Tian Xiangdong era pesada enquanto ele ficava na frente do quadro de pressão. Ele levantou lentamente o punho enquanto veias se projetavam dele. Os relâmpagos pareciam se entrelaçar, fazendo com que parecesse feroz e aterrorizante. Bang! O punho bateu com força na placa de pressão. A placa de pressão de liga metálica especial recuou obviamente quando os números na tela acenderam rapidamente, parando eventualmente em 11. Que tal? Enquanto tentava gastar toda a sua energia primordial, Tian Xiangdong secretamente enxugou o suor da testa. Sua força era apenas 7. E com um punho relâmpago de rank 1, poderia aumentar sua força pela metade. Não era extremamente estável, permitindo-lhe distribuir 10 ou 11 aleatoriamente. Ele se saiu muito bem hoje, permitindo-lhe derrotar Zhou Wen. Isso é impressionante. Zhou Wen era realmente um gênio quando se tratava de cultivo. No entanto, ele não era uma pessoa sensível.
Ele não percebeu as mudanças emocionais de Tian Xiangdong e foi pego pela ideia de que não poderia se juntar ao time a menos que derrotasse Tian Xiangdong. Portanto, ele caminhou novamente em direção ao dispositivo de medição de força. No entanto, Zhou Wen não deu seu soco imediatamente. Em vez disso, ele começou a estudar o dispositivo de medição de força. O que você está olhando? Apenas nos diga se você não consegue. Não é constrangedor perder para mim. Percebendo que Zhou Wen não estava desferindo o soco, Tian Xiangdong imaginou que Zhou Wen não tinha confiança e estava hesitante em desferir o soco. Zhou Wen olhou para o dispositivo de medição de força e perguntou preocupado: a escola não vai me pedir para pagar se eu quebrá-lo, certo? No momento em que Tian Xiangdong ouviu Zhou Wen, ele caiu na gargalhada exasperada. Mano, bom se gabar. Este é um dispositivo de medição de força. É feito especialmente para medir força. Embora seja apenas um modelo de baixo custo destinado a alunos do ensino médio com um limite máximo de 20, poucos alunos do ensino médio conseguem atingir o limite, muito menos destruí-lo. Vamos fazer isso. Se você realmente destruí-lo, eu pagarei pelos danos. Faz sentido. Zhou Wen assentiu. O dispositivo parecia bastante sólido, por isso era improvável que estivesse danificado. Zhou Wen não hesitou mais ao erguer o punho. A pele do punho gradualmente ficou vermelha com um brilho metálico. Parecia que estava envolto em uma membrana metálica vermelha. Habilidade de energia primordial. Então Zhou Wen já aprendeu uma habilidade de energia primordial. Tian Xiangdong ficou instantaneamente um tanto desapontado. Sem dúvida, com a força de Zhou Wen, o conhecimento de uma habilidade de energia primordial, não importa quão fraca fosse, poderia distribuir uma força muito maior que a de Tian Xiangdong. Portanto, este sabia que sua perda era uma certeza. Fang Huoxi e Lizzie ficaram um tanto surpresos que Zhou Wen conhecesse uma habilidade de energia primordial. Isso lhes permitiu ganhar pontos mais altos no teste de combate. Bang! Zhou Wen bateu com força no painel de pressão e, como se tivesse sido atingido por uma marreta, recuou. Os números na tela continuaram ascendendo, ultrapassando instantaneamente 11. Eu me pergunto qual será sua pontuação final através do uso de uma habilidade de energia primordial, pensou Fang Huoxi, mas ela viu os números ascendendo em um ritmo incrivelmente rápido. Em um piscar de olhos, todos os números ascenderam quando sua expressão mudou. Estrondo. Antes que os espectadores pudessem pensar, o dispositivo de medição de força produziu um som estranho. Em algum ponto, a parte traseira do dispositivo rachou quando um líquido amarelo pálido foi expelido como uma fonte. Tian Xiangdong e companhia arregalaram a boca em forma de U enquanto olhavam fixamente para Zhou Wen e o dispositivo de medição de força que vomitava líquido. Houve silêncio. Os olhos de Y Kyubai também se arregalaram, ansioso para correr para determinar pessoalmente se o dispositivo de medição de força estava realmente quebrado. Ele naturalmente não queria pagamento de Zhou Wen, mas estava incrédulo de que a habilidade de energia primordial de um estudante do ensino médio pudesse ser tão forte. Tian Xiangdong tremeu. Ao pensar no poder do soco, ele não conseguiu imaginar o que teria acontecido se ele tivesse lutado contra Zhou Wen em um teste de força. O limite superior do dispositivo de medição de força era 20, mas isso não significava que só poderia suportar força 20. Na verdade, para estourar o mecanismo hidráulico era necessária uma força que ultrapassava em muito 20. Mesmo com força 10, Zhou Wen provavelmente precisava de uma habilidade de energia primordial de nível 8 ou 9 para causar tal dano. Se ele não tivesse sabido da história de Zhou Wen através do ex-diretor, ele até teria suspeitado que Zhou Wen havia usado cristais de habilidades de energia primordial de alto nível, caso contrário, teria sido impossível para ele possuir tal força. No entanto, com o passado de Zhou Wen, parecia impossível para ele possuir tais cristais de habilidades de energia primordial de alto nível. Se ele realmente tivesse dominado uma habilidade de energia primordial a tal nível sozinho, isso seria muito assustador.
O Kyubai não pôde deixar de lembrar a avaliação do ex-diretor sobre Zhou Wen. Existem dois gênios no mundo. Um tipo de gênio é chamado Zhou Wen, o outro tipo são os outros gênios. Você disse que pagaria se fosse danificado. Você é um homem de palavra, certo? Zhou Wen ficou surpreso ao olhar para Tian Xiangdong. Ele não esperava que o vigor de Vine Fist fosse realmente vigoroso o suficiente para destruir o dispositivo de medição de força. Ele era pobre e realmente não tinha dinheiro para compensar a escola se ela realmente o pressionasse por danos. Sim, vou pagar por isso. Mano, qualquer problema que possa ser resolvido com dinheiro não é um problema. Somos velhos colegas de classe e uma equipe. Deixe isso comigo, disse Tian Xiangdong com um sorriso radiante ao chegar redondo. Tian Xiangdong veio de uma família rica e tinha dinheiro para isso facilmente. No entanto, um segundo companheiro de equipe como Zhou Wen provavelmente era impossível de encontrar em uma cidade pequena como a cidade guia. Com Zhou Wen se juntando à equipe, Tian Xiangdong acreditava que talvez eles não só conseguissem obter o primeiro lugar no teste de combate na cidade guia, mas que poderiam até mesmo aumentar seus alvos. Li Zi e Fang Huoxi também estavam de bom humor. Ter um companheiro poderoso como Zhou Wen se juntando à equipe os trouxe um passo mais perto de seus objetivos. Esse sujeito é mais interessante do que eu imaginava. Fang Huoxi estreitou os olhos enquanto olhava para Zhou Wen. Com Zhou Wen ingressando oficialmente na equipe, os quatro enviaram um formulário de inscrição para o teste de combate. Muitos professores e diretores da escola ficaram bastante surpresos ao ver o nome de Zhou Wen na lista. Os professores de Fang Huoxi, Li Zi e Tian Xiangdong até conversaram com eles em particular, tentando aberta e secretamente fazer com que selecionassem outro companheiro de equipe. Eles não queriam que Zhou Wen fosse um fardo para eles. No entanto, o trio recusou, inflexível em ter Zhou Wen em sua equipe. Isso deixou seus professores irritados. Apenas o Kyubai bebeu o chá com calma. Ele sabia muito bem que Zhou Wen era o mais forte entre os quatro. Apenas espere e veja. Após o teste, saberemos quem é o fardo. O Kyubai bebeu o chá enquanto pensava. Zhou Wen era seu aluno, então ele ficou naturalmente descontente porque os outros professores falaram mal dele pelas costas de Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 8 Zhou Lingfeng. Zhou Wen não pensou muito sobre isso. Os pensamentos dos outros não tinham nada a ver com ele. Tudo o que ele queria era tirar boas notas na prova de combate do vestibular. A partir disso, ele poderia ingressar em uma escola respeitável antes de se concentrar nos jogos. Depois de passar pela faculdade e se formar, ele poderia conseguir um emprego relacionado às zonas dimensionais. No entanto, houve uma coisa que Zhou Wen percebeu. A menção de Fang Huoxi à sua derrota sob as mãos de Anjing o fez perceber que algo estava errado. Era algo sobre o qual ele não havia pensado muito profundamente anteriormente. Anjing tinha mais ou menos a mesma idade e talvez fosse um pouco mais jovem, ainda assim, ela provavelmente já era uma especialista em palco lendário. Embora estivessem separados apenas por um estágio, havia uma diferença diurna e noturna entre os estágios mortal e lendário. Era quase impossível para alguém no estágio mortal derrotar um especialista no estágio lendário. O indicador mais claro de um especialista em estágio lendário foi a oportunidade de obter uma besta companheira. E no estágio mortal, era muito difícil obter bestas companheiras. Mesmo que alguém conseguisse um ovo companheiro, faltava-lhe a energia primordial para realizar a incubação. Havia também muitas diferenças opacas. Por exemplo, depois que um humano avançasse para o estágio lendário, ele despertaria sua providência de vida lendária, aumentando enormemente suas constituições. Também ampliou a lacuna entre o estágio mortal e o estágio lendário. A menos que houvesse algum motivo que levasse à ação, o típico especialista no estágio lendário achava que era inferior a eles atacar pessoas no estágio mortal. Para Anjing desafiá-lo, um estudante no estágio mortal, e depois ser transferido da escola logo após o desafio, parecia que ela tinha vindo especialmente para espancá-lo.
Nunca deixei a cidade guia em toda a minha vida. Como pude ter ofendido alguém como ela? Poderia ser o papai. Enquanto Zhou Wen pensava sobre isso, ele surgiu com uma possibilidade. A mãe de Zhou Wen faleceu durante o parto, fazendo com que ele fosse criado em uma família monoparental. Quanto ao pai, ele não era um homem confiável. O pai de Zhou Wen chamava-se Zhou Lingfeng. Como a palavra Feng, que simboliza vento, em seu nome, ele era como uma rajada de vento. Desde os 5 anos de idade, Zhou Wen aprendeu a ser independente. Ele tinha que cozinhar, lavar roupa e cuidar dos assuntos domésticos, além de fazer compras. E nas palavras de seu pai pouco confiável, isso era para estimular sua capacidade de sobrevivência como homem. Seria também a base sobre a qual ele usaria para conseguir uma esposa. Embora seu pai fosse muito preguiçoso, algo deixou Zhou Lingfeng um pouco aliviado. Zhou Lingfeng nunca deixou de pagar suas despesas de subsistência. Como poliglota, Zhou Lingfeng fez trabalhos de tradução. Quando Zhou Wen era jovem, seu pai frequentemente traduzia documentos de casa. No entanto, com o avanço da tecnologia, o software de tradução tornou-se muito melhor e, como resultado, o trabalho de Zhou Lingfeng foi reduzido. Quando Zhou Wen cresceu um pouco mais, ele se tornou mais independente, então Zhou Lingfeng assumiu o trabalho de interpretação. Ele costumava sair da cidade por uma semana ou até alguns meses. A última instância foi mais ridícula. Zhou Wen não via seu pai há meio ano. Se não fosse por suas despesas mensais terem sido transferidas para sua conta, ele teria ficado preocupado com a morte de seu pai. Isso acontecia porque Zhou Lingfeng costumava ir a lugares relativamente remotos. As condições de acolhimento eram muitas vezes péssimas, por isso era comum que ele ficasse incontactável. Zhou Wen estava acostumado com isso. Mesmo que ele não estivesse acostumado com isso, não poderia fazer nada a não ser esperar pelo retorno de Zhou Lingfeng. A casa deles era composta por 2 homens. Zhou Wen não teve chance de ofender uma figura como Anjing, então ele suspeitou muito que seu pai a tivesse ofendido. Não conseguindo encontrá-lo, tudo o que ela pôde fazer foi descarregar sua raiva no filho dele. Zhou Wen não tinha confiança em seu pai. Ele era o tipo de pessoa que se entregava aos prazeres. Ele também era alguém que costumava passar algum tempo em bares. Ele já havia dado em cima de garotas com frequência, apenas para ser espancado pelo parceiro da mulher. Felizmente, Zhou Wen conseguiu se defender sozinho. Caso contrário, ele se perguntou se Zhou Lingfeng teria a capacidade de criá-lo. Enquanto ele pensava sobre isso, seu telefone tocou de repente. Com sua mente divagando, Zhou Wen pulou. Depois de pegar seu telefone comum, ele percebeu que era de seu pai, Zhou Lingfeng. Falando no diabo, Zhou Wen atendeu a ligação apressadamente. Quando estava prestes a dizer algo, ouviu a voz de Zhou Lingfeng: "Filho, vou me casar. Você virá ao meu casamento." Felizmente, Zhou Wen não estava bebendo água, caso contrário, ele teria vomitado tudo. "Você vai se casar? Com quem?" Zhou Wen não era contra o casamento de Zhou Lingfeng. Afinal, ele estava solteiro há tantos anos, então era muito normal que ele encontrasse um parceiro. Além disso, ele poderia se tornar mais confiável depois do casamento, então isso poderia ser uma bênção disfarçada. "Vou enviar a foto de suíte para você", disse Zhou Lingfeng. Antes que Zhou Wen dissesse uma palavra, o telefone desligou e uma foto foi enviada. Zhou Wen olhou para a foto e viu Zhou Lingfeng com uma jovem. A mulher parecia ter no máximo 30 e poucos anos. Ela era elegante e bonita e tinha uma presença bastante boa. Ela parecia diferente das chamadas belezas da internet. Esta senhora tinha uma estética sensual e uma presença única que dificilmente poderia ser descrita com palavras. "Como está? Sua nova mãe não é tão ruim, certo? O nome dela é Ouyang Lan." Zhou Lingfeng ligou novamente e disse presunçosamente. "Nada mal, mas ela não é minha mãe", disse Zhou Wen. Embora não se importasse que Zhou Lingfeng se casasse novamente, ele não planejava reconhecer uma nova mãe em sua idade.
Afinal, Zhou Lingfeng não estava em casa a maior parte do tempo e já estava acostumado a morar sozinho. Também não era necessário que a senhora gostasse de bagagem como a dele, então seria muito bom se eles levassem vidas separadas. Minha esposa é naturalmente sua mãe. Isso é um fato inegável. A propósito, meu casamento é daqui a alguns dias. Você tem que vir, certo? Zhou Lingfeng disse indiferentemente, como se não levasse nada a sério. Onde está? Quando é? Zhou Wen perguntou. Luo Yang. Em uma semana, disse Zhou Lingfeng. Daqui a alguns dias farei o vestibular. O período que você mencionou entra em conflito com o teste de combate do qual pretendo participar. Não poderei ir, mesmo que quisesse, disse Zhou Wen, impotente. Ele estava disposto a participar do casamento, mas realmente não podia ir. Nossa, o tempo passa tão rápido. Você já está fazendo o vestibular. Zhou Lingfeng claramente não se lembrava disso quando fez um comentário comovente. Zhou Wen não esperava que seu pai soubesse disso, mas ainda ficou um pouco desapontado ao ouvi-lo dizer isso. Talvez Zhou Lingfeng tenha até esquecido que estava se formando no ensino médio este ano. Pai, você conhece aquela lata de biscoito de metal dentro do nosso guarda-roupa? Zhou Wen perguntou de repente. Lata de biscoitos? Que lata de biscoitos? Zhou Lingfeng perguntou intrigado. Aquela que tem cerca de 30 centímetros de comprimento. É uma lata de biscoitos quadrada e feita de metal. Tem a imagem de um urso de desenho animado. Zhou Wen descreveu as características da lata de biscoitos em detalhes. Ah, aquela lata de biscoito de urso. Muitas vezes comia dela quando era pequeno. Porém, essa marca de biscoitos não é mais vendida. O que temos em casa provavelmente foi deixado para trás. Por que você está perguntando sobre isso? Dentro daquela lata de biscoito de urso tem um celular. Você o colocou? O coração de Zhou Wen acelerou ligeiramente. Esse celular era o telefone misterioso que ele estava usando. Fim do capítulo. Capítulo 9. Telefone misterioso. Celular. Zhou Lingfeng ficou um tanto confuso. Só depois de algum tempo ele disse de repente, o telefone do qual você está falando é um com uma caixa de metal completamente branca e uma tela preta sem botões. Cerca de 5 a 15 centímetros de tamanho. Isso mesmo. Esse telefone é seu? Zhou Wen perguntou surpreso. Não, é do seu avô. Eu já teria esquecido se você não tivesse mencionado isso, disse Zhou Lingfeng com uma risada. Esse telefone era o bebê do seu avô. O bebê do avô? De onde ele tirou isso? Zhou Wen pareceu notar algo errado no tom de Zhou Lingfeng enquanto ele continuava. Zhou Lingfeng contou as origens do telefone, deixando Zhou Wen bastante surpreso. O avô de Zhou Wen era carpinteiro anos atrás, entretanto, ele não era um carpinteiro que fazia mesas ou cadeiras. Ele poderia fazer isso, mas seu foco estava na construção de edifícios de madeira que imitassem estruturas antigas. No passado, quando a cidade antiga Guia estava sendo reconstruída, eles precisavam preservar o estado anterior da cidade antiga, por isso foi necessária a construção de muitos edifícios de madeira no estilo antigo. O pai de Zhou Wen aceitou o emprego e passou mais de um ano na cidade. Durante este período, um antigo poço seco foi escavado no local da antiga cidade. Era o turno da noite, então não havia estranhos por perto. Apenas o avô de Zhou Wen e alguns trabalhadores estiveram presentes. Quando o antigo poço foi escavado, havia um brilho vindo de baixo. Imaginando que haviam desenterrado um tesouro, os trabalhadores chegaram a um acordo e desceram para procurá-lo, na esperança de ficarem ricos. Depois de descerem o poço, descobriram uma antiga caixa de madeira apodrecida. A caixa quase se desintegrou e havia muitos buracos nela. Foi desses buracos que a luz brilhou. Os poucos trabalhadores trouxeram o caso à tona, imaginando que havia algum tesouro nele. Com apenas alguns deles, eles poderiam dividir tudo e acabar vivendo no luxo pelo resto de suas vidas. Para sua surpresa, era um celular. Embora os celulares tivessem acabado de se difundir naquela época, não eram mais nada raros.
Além disso, o telefone ainda estava aceso no início. Depois de retirá-lo, a tela ficou preta como se tivesse perdido energia. Não havia botões no telefone, nem porta de carregamento. O avô e companhia de Zhou Wen ficaram muito desapontados, imaginando que era uma pegadinha. Como parecia quebrado e sem qualquer valor, todos perderam o interesse nele. Eventualmente, o avô de Zhou Wen jogou-o em uma sacola de ferramentas. Mais tarde, foi trazido de volta para casa. O avô de Zhou Wen não jogou fora e guardou no depósito. Quando Zhou Lingfeng era jovem, o avô de Zhou Wen até lhe contou a história. No entanto, foi contado como uma história de terror, assim, deixando uma impressão profunda em Zhou Lingfeng. Aquele telefone ruim nem pode ser ligado. Quando eu era jovem, levei-o a uma oficina mecânica, na esperança de vendê-lo por alguns maços de cigarros, mas o chefe disse que não valia nada, na lata de biscoitos. Não me diga que você planeja vendê-lo por dinheiro. Os celulares têm uma vida útil tão curta e não são considerados antiguidades, não valem nada, disse Zhou Lingfeng. Zhou Wen pensou consigo mesmo, felizmente, você não conseguiu trocar o telefone por cigarros. Caso contrário, eu chorar seria um eufemismo. O telefone nunca acendeu antes? Zhou Wen perguntou mais. Como poderia? Ele está parado lá há anos. Ignorando o fato de que está quebrado, mesmo que não esteja, ele ficaria sem carga há muito tempo. Zhou Lingfeng interrompeu Zhou Wen e disse, tudo bem. Tenho muitas coisas para cuidar aqui. Como já informei você, cabe a você vir ao casamento. Com isso dito, Zhou Lingfeng desligou. Algo desenterrado do guia da cidade antiga. Infelizmente, esse lugar já se tornou uma zona dimensional. Pessoas comuns não têm como chegar perto. No entanto, o teste de combate da Guide City está dentro da Guide Enchant City. Eu me pergunto onde fica aquele poço antigo ou se tenho a chance de dar uma olhada. Zhou Wen pensou sobre isso, mas não tinha nenhuma pista. Assim como Zhou Lingfeng havia dito, os telefones foram fabricados nas últimas décadas. Era impossível que fossem antiguidades. Mesmo que fossem antiguidades, não poderiam possuir nenhum poder místico. Droga! Esqueci de perguntar ao papai se ele ofendeu alguém. Zhou Wen estava planejando ligar novamente, mas depois de pensar um pouco, decidiu não fazê-lo. Como Anjing havia partido e não tinha feito nada com ele, não fazia sentido levantar o assunto agora que o assunto já estava encerrado. Pegando o telefone misterioso, ele abriu o aplicativo Entinest e mais uma vez começou a trabalhar. As formigas foram mortas pelo avatar cor de sangue enquanto seu personagem no jogo se comportava como ele. Zhou Wen recebeu todas as experiências e lições aprendidas no combate. Agora, Zhou Wen estava ficando mais experiente em matar formigas vigor. Ele durou muito mais tempo e agora podia matar de 400 a 500 formigas vigor com apenas uma vida. No passado, ele normalmente sucumbiria depois de matar cerca de 100. Infelizmente, sua sorte hoje não era digna de nota. 2 cristais de força e um cristal de constituição caíram. Além disso, eles eram de baixo valor e só podiam ser usados para reposição de energia. Ele não foi capaz de se atualizar diretamente com eles. Enquanto ele estava sendo estimulado pela matança, ele de repente viu uma formiga vigor mutante vermelha aparecer. Encantado, ele controlou o avatar cor de sangue para correr. Antes de dominar o punho vigor divino, matar formigas vigor mutantes era um tanto difícil, mas desta vez, ele desferiu um punho vigor divino imediatamente, explodindo sua cabeça. Depois disso, ele deu outro soco para destruir seu corpo. Ding! Um som nítido foi ouvido quando um cristal dimensional caiu. Infelizmente, havia apenas um. Formiga vigor mutante matada. Cristal de constituição descoberto. Zhou Wen deu uma olhada cuidadosa e viu que tinha o valor 9, o que o encantou. Sua constituição estava em 8, e com este cristal de constituição, ele poderia melhorar mais uma vez. A constituição envolvia a resiliência e a resistência de uma pessoa. Somente com constituição elevada alguém poderia travar batalhas prolongadas sem ficar exausto.
Também seria possível resistir melhor aos golpes. A meditação ascética que ele cultivou fortaleceu principalmente sua constituição e força. Pegando o cristal da constituição com o avatar cor de sangue, uma força estranha foi transmitida do telefone, espalhando-se instantaneamente pelo corpo de Zhou Wen. Isso fez com que cada célula dele parecesse ganhar vida. Ao observar sua constituição no jogo mudar para 9, Zhou Wen sentiu seu corpo ficar significativamente mais resistente. Quando formigas vigor comuns morderam seu avatar cor de sangue, a quantidade de saúde que ele perdeu foi muito menor. Zhou Wen continuou a triturar e descobriu que essas formigas vigor mutantes apareciam ocasionalmente no ninho, mas seu local de desova era aleatório. Além disso, eles nem sempre deixavam cair cristais dimensionais. Mais tarde, Zhou Wen encontrou 2 formigas vigor mutantes novamente, mas nada caiu. O tempo passou rapidamente em meio à sua moagem. Nada mudou. Ele dormia durante as aulas e jogava depois das aulas. Somente durante as aulas de cultivo ele aprimorou seu trabalho em equipe com Fang Huoxi e companhia. No entanto, nos últimos dias, Zhou Wen muitas vezes sentiu que Y Kyubai olhava para ele de forma estranha. Este último frequentemente sorria para ele com os olhos semicerrados, assustando-o. Fim do capítulo. Capítulo 10. Ovo companheiro. Tian Xiangdong estava treinando suas técnicas de punho no campo, mas de vez em quando ele dava uma olhada rápida em Zhou Wen, que estava debaixo de uma árvore. Ele estava treinando há quase 1 hora, enquanto Zhou Wen passava o mesmo tempo jogando ao telefone. É realmente exasperante comparar. Gastamos muito esforço treinando, mas aquele cara só joga. Tian Xiangdong ficava mais deprimido quanto mais olhava. Após os últimos dias de treinamento, Tian Xiangdong aprendeu alguma coisa. A razão pela qual Zhou Wen foi considerado o melhor gênio da Guide High School não foi apenas por causa de seu talento de cultivo. Tian Xiangdong originalmente pensava que o cultivo semelhante a navegar contra a corrente era adequado para todos os humanos, já que os humanos não eram máquinas. Era muito fácil regredir se não treinasse diariamente. Foi especialmente assim quando se colocou a teoria em prática no combate real. Algum nível de desvio afetaria o momento das oportunidades e a colocação à distância. Mas Zhou Wen era diferente. Contanto que ele aprendesse alguma coisa, independentemente de ter treinado ou não, ele parecia muito habilidoso e natural ao colocá-lo em prática. Nos últimos dias, Zhou Wen se juntou a eles quando o quarteto treinava junto. Mas quando chegava a hora do treinamento individual, Zhou Wen corria para o lado para jogar. Se não fosse porque o desempenho de Zhou Wen foi impecável na cooperação com os demais e, de fato, foi o mais destacado entre os 4, Tian Xiangdong poderia ter assumido a responsabilidade de um professor de ensinar uma boa lição ao primeiro, inculcando nele a importância da prática diária e do aprimoramento. Mas agora, tudo o que Tian Xiangdong podia fazer era olhar furtivamente para Zhou Wen sentado ali jogando enquanto ele tinha que se envolver em um treinamento extenuante. Para onde você está olhando? Concentre-se. Suas ações não estão certas, disse Lizzie enquanto se aproximava. Tian Xiangdong olhou para Zhou Wen, que estava apenas jogando, e disse com inveja, seria bom se eu tivesse um talento como Zhou Wen. Lizzie disse rindo, você acha que Zhou Wen fica apenas jogando o dia todo? Não é mesmo? Ele se diverte muito jogando diariamente. É óbvio para todos nós vermos, disse Tian Xiangdong. Lizzie balançou a cabeça e disse, só podemos vê-lo quando ele está na escola. Não temos ideia do que ele faz depois da escola. Você está me dizendo que ele está cultivando muito em casa depois da escola. Tian Xiangdong entendeu o que Lizzie queria dizer. Não há almoço grátis no mundo. Uma pessoa como Zhou Wen pode parecer inofensiva, como se não se importasse com nada, mas no fundo, ele é extremamente orgulhoso. Se fossem circunstâncias atenuantes para sua derrota, com seu caráter, ele provavelmente não poderia aceitar isso. Ele deve ter trabalhado muito no cultivo. Isso pode ser visto pelo quão adepto ele é no combate real, decadente e absorto em jogos, disse Lizzie com um semblante severo.
Então por que ele age de forma tão decadente na escola? Não há necessidade dele fazer isso. Não é melhor gastar tempo jogando do que cultivando? Tian Xiangdong estava em dúvida. Lizzie lançou um olhar para Zhou Wen e disse: acredito que ele sofreu um grande revés psicológico quando foi derrotado pela primeira vez por Anjing, fazendo com que as pessoas o confundissem com uma chafurda na auto-miséria. Mas isso não explica por que ele joga na escola. Tian Xiangdong ainda estava confuso. Pense nisso. Se todo mundo acredita que você é um lixo, e você acaba tendo uma pontuação surpreendentemente boa no vestibular, ficando em primeiro lugar na cidade, não seria incrível olhar para os pessimistas com um olhar radiante? De sucesso, Lizzie disse. Puta merda, Zhou Wen tem pensamentos tão nefastos. Aquele canalha, Tian Xiangdong instantaneamente percebeu quando quase exclamou. Felizmente, Lizzie segurou a boca a tempo. Zhou Wen obviamente não era como Tian Xiangdong imaginava. Os jogos também permitiram que ele ficasse mais forte. Além disso, o personagem do jogo era equivalente a outro ele. Quando o personagem do jogo estava em combate, ele adquiria experiência e familiaridade com as habilidades do combate, portanto, ele não precisava treinar. Formiga Vigor Mutante. Zhou Wen estava feliz quando viu uma formiga vigor vermelho sangue aparecer. Nos últimos dias, ele matou mais de 10 formigas vigor mutantes, mas o resultado não foi nada desejável. Além da primeira formiga vigor mutante deixar cair cristais bidimensionais, os subsequentes derrubaram cristais dimensionais a uma taxa muito menor. Suas qualidades também eram piores. Ignorando o cristal de habilidade de energia primordial, mesmo os cristais dimensionais com valor 9 eram raros. Eles não apareceram mesmo depois de cerca de 10 formigas vigor mutantes terem sido mortas. Agora, Zhou Wen não estava tão animado como antes quando viu formigas vigor mutantes. Ele controlou muito calmamente o avatar cor de sangue para avançar e desferir 2 golpes vigor Divine Fist para matá-lo. Ding! Ele ouviu um toque familiar. Algo caiu desta vez. Zhou Wen não estava muito animado. Mesmo que um cristal dimensional caísse, seria inútil, mesmo que fosse avaliado em 7 ou 8, a menos que fossem cristais de velocidade. Eles só poderiam repor seu gasto de energia. No entanto, quando Zhou Wen identificou o item que caiu, ficou um pouco surpreso. Foi porque a palavra cristal não estava no nome do item. Formiga vigor mutante morta. Ovo companheiro descoberto. Um aviso de jogo apareceu no canto inferior esquerdo da tela. Isso deixou Zhou Wen surpreso e encantado. Ter um ovo companheiro dropado significava que ele tinha a chance de possuir uma besta companheira. Mas com base no que ele sabia, era muito raro que bestas companheiras aparecessem no estágio mortal. Normalmente só se poderia ter um depois de atingir o estágio lendário. Pode-se dizer que as bestas companheiras eram uma manifestação da força e do status de alguém. Os humanos que levariam suas bestas companheiras para as ruas eram basicamente especialistas no estágio lendário ou superior. Eles eram respeitados e invejados pelos outros. A razão pela qual as pessoas no estágio mortal não tinham bestas companheiras era que as criaturas dimensionais do estágio mortal quase nunca abandonavam as bestas companheiras. Mesmo as criaturas dimensionais do estágio lendário tinham uma probabilidade relativamente baixa de derrubar uma. Além disso, os ovos companheiros de estágio lendário exigiam que se fornecesse energia primordial de estágio lendário para incubá-los. Portanto, mesmo que os humanos no estágio mortal obtivessem um ovo companheiro, eles não tinham meios de incubá-lo. Bestas companheiras que eclodiram após a incubação viveriam e morreriam com seus mestres. Foi muito difícil para eles serem transferidos. Se uma transferência forçada fosse feita, um preço extremamente elevado teria de ser pago. A pessoa típica não tinha como conseguir isso. Em uma pequena cidade como a Cidade Guia, Zhou Wen nunca tinha visto um humano no estágio mortal ter uma besta companheira. O ovo companheiro era mais ou menos do tamanho do punho do avatar cor de sangue. Era completamente branco leitoso e translúcido. Tinha formato oval e dentro dele algumas luzes vermelhas tremeluziam.
Parecia misterioso e lindo. Zhou Wen ansiosamente fez o avatar cor de sangue pegar o ovo companheiro. No momento em que fez contato, Zhou Wen sentiu um choque percorrer seu corpo. Como se fosse extraída por uma agulha, sua energia primordial fluiu instantaneamente em direção ao telefone. E no jogo, a energia primordial do avatar cor de sangue passou instantaneamente de 9 para 0. Fim do capítulo. A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. Immanuel Kant.